Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita satisfação em seu viver. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é exagero. O termo exagero pode ser estudado de forma abstrata, a partir de argumentos da filosofia e de elementos concretos da história cotidiana em diversos tempos e situações dentro do processo histórico. Exagero é um processo que está em todos os momentos da nossa vida. Nós exageramos muitas vezes no comer, no beber, no falar, exageramos no cantar, no sorrir. Conforme Santa Teresa, o único elemento humano que podemos exagerar é no amor. O dicionário de língua portuguesa apresenta a palavra exagero como aquilo que se refere à diversidade de situações da vida humana e em suas complexidades sociais, políticas, econômicas, culturais e religiosas. Deste modo, o exagero aparece como ação ou resultado de exagerar-se, de exceder-se, ainda como coisa excessiva, desmedida, enfim, é chamado como aquilo que ultrapassa a medida cabível, ou seja, a normalidade. Precisamos equilibrar o nosso exagero. A vida pede mais equilíbrio e menos exagero. Segundo a gramática portuguesa, a palavra exagero é uma hipérbole, ou melhor, uma figura de estilo, uma figura de linguagem que ocorre quando há o exagero propositado em um conceito para definir algo como dramático, transmitindo uma ideia aumentada do seu autêntico. Em termos simplificados, a hipérbole consiste na expressão, evidentemente, exagerada de uma ideia. No sentido epistemológico, a palavra exagero se define como excesso, aquilo que ultrapassa a medida. O que é exagerado? O que é desmedido? O exagero nas roupas, nas palavras, como dito, nas cobranças aos nossos, nas provas, nas arruaças, nas bebedeiras, nas bonanças e também nas corrupções. Por exemplo, no Brasil, a sociedade sofre porque há um exagero na corrupção, há um exagero no desviar o bem público, que é conhecido como corrupção. Para Friedrich Hegel, filósofo do idealismo do século XIX, que cimentou a palavra dialética, quem exagera no argumento prejudica a causa, ou seja, o equilíbrio é perdido pelo exagero. No contexto da filosofia e da vida prática, uma pessoa exagerada é alguém que perde a naturalidade ou que atribui à coisa ou acontecimento uma dimensão maior do que realmente possui. No entanto, o termo exagero pode ser configurado como uma representação de algo extremo ou dramático além do que é. Portanto, o exagero tem sido uma figura familiar na cultura ocidental, desde pelo menos a discussão entre Platão e Aristóteles sobre o realismo e o idealismo lá na antiga Grécia. Na arte contemporânea, o exagero é muito usado em sua diversidade concreta e formal. Por isso, apresenta nuance que ajuiza
muito o espírito com que a animação é encarada pelo realizador. Assim, deste modo, dependendo do estilo da arte e da animação, o exagero é utilizado como forma de produção em diferentes buscas, ou melhor, o exagero é interessante como luz e iluminador. Portanto, é necessário sempre um preparo e um método cabível para sua utilização. Então, na arte, o exagero é interessante. É preciso exagerar em algumas cenas, em algumas animações, em algum processo. Por fim, segundo Maílson Monteiro, todo exagero reflete uma carência não saciada. Isso na política, na beleza, na religião, no prazer, no lazer, no cantar, no falar e principalmente no comer. Enfim, o termo exagero em nosso cotidiano pode ser entendido como o ato de exagerar, a qualidade do que ultrapassa o que é considerável, aceitável, razoável dentro de uma normalidade. É a qualidade do que é excessivo. É a diferença entre a narrativa e a realidade. O exagero amplia a realidade. Terminando, deixo a frase de Pedrina Abreu, que não é tão doce a nós que cometemos exagero. Todo sentimento de exagero faz nascer um idiota. Que possamos superar nossas facetas exageradas e que possamos prosseguir exagerando apenas no amor. Meu muito obrigado, dê um joinha e se não gostou, faça as críticas para que possamos melhorar. Que a vida segue e que o amor seja sua meta.